amizade. Não tem jeito, ô Soler. Tá nas costas. Você senta ali já automaticamente Palmeiras, aí tem que te chamar, cara. Tem que te chamar, exatamente. Até porque eu acho que o Palmeiras tem o dia mais movimentado nesta quarta-feira de renovações e possibilidades. Gustavo Soler, nos conte tudo. Vamos lá, porque o Palmeiras acaba de informar que segunda-feira fará o anúncio do seu novo patrocinador master. Rafael Palmeira, quem tá no YouTube, percebeu que tá carequinho, hein? Se deu mal. Passou na frente da câmera, vazou a calvície ali. Tem que se tratar o nosso Rafael Palmeira, que não tá fácil não. Ser pai de 8 também é complicado. Bom, mas voltando ao que interessa ao torcedor palmeirense, então hoje o Palmeiras comunicou que segunda-feira, 12h30, fará o anúncio do novo seu patrocinador master, mantendo o segredo de qual será essa empresa, que é a Sporting Bet. Será essa a empresa patrocinadora master do Verdão, período de 3 anos, contrato de 100 milhões de reais com reajuste anual de acordo com os índices do IPCA, seguindo a inflação brasileira, e mais 70 milhões de reais em metas contratuais. Essas metas vão depender, é claro, do desempenho do time masculino e feminino do Palmeiras ao longo das temporadas. Então, só pra gente fazer uma conta besta, meu caro Paulo do Vale, 3 vezes 100, evidentemente, são 300, né? Sim, isso. Aí você pega 70 vezes 3, 210. Então, Palmeiras pode ter pelo menos 510 milhões de reais com este acordo envolvendo a Sporting Bet e a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas pode ultrapassar esta barreira porque vai seguir o acordo anual de 100 milhões de reais com os índices da inflação. Então, ano que vem, se a coisa desandar no país, o Palmeiras pode ter muito mais de 100 milhões de reais fixos para receber da Sporting Bet. O anúncio, então, vai acontecer na segunda-feira lá no Allianz Parque. E aí devemos ter também já as coletivas de Paulinho e Facundo Torres, né? Os 2 primeiros reforços do Palmeiras nesta temporada. O Verdão, que ainda sonha com o Andréas Pereira, não conseguiu até o momento destravar a negociação envolvendo o clube inglês com os seus representantes. O Palmeiras tem uma proposta ali na casa dos 22 milhões de euros para contar com o Andréas Pereira, porém o Fulham não está tão interessado em negociar o jogador, que é uma peça importante. No entanto, o Palmeiras já tem o ok do próprio Andréas Pereira, como já noticiamos na Rádio Bandeirantes. O técnico Abel Ferreira já entrou em contato com o jogador, assim como ele fez com o Facundo Torres, e agora é tentar destravar com o clube. O Palmeiras conta também com aliados importantes, meu caro Paulo do Vale, e você sabe muito bem quem são essas figurinhas carimbadas. Para negociar qualquer jogador no Brasil, existem algumas pessoas que você precisa beijar a mão para contratar ou vender um jogador. Uma dessas pessoas que tem as mãos beijadas é Juliano Bertolucci, que é o empresário do Andréas Pereira. Para um clube inglês que não seja um gigante como o Arsenal, Manchester City, Chelsea, times extremamente poderosos financeiramente, nem vou colocar o Manchester United nessa conta porque é um poderoso um pouco mais adormecido, mas times intermediários, de meio para baixo da tabela, esses times que querem contar com jogadores brasileiros ou sul-americanos precisam beijar a mão de Kia Jorabichian, que já foi um homem forte do futebol do Corinthians. Sim. E ele também está nesta negociação envolvendo Palmeiras e Andréas Pereira. Então o Palmeiras tem os poderosos Bertolucci e Kia Jorabichian ao seu lado e o aceite do jogador. Agora depende do Fulham então ceder para liberar o Andréas Pereira. Com a informação que vocês já trouxeram no giro inicial aqui do Resenha Seguro Bet com relação ao Zé Rafael, como ele disse não ao Santos, então Vila Sante continua ali na gaveta. Palmeiras conversa com ele, mas por enquanto não tem proposta na mesa do Grêmio. Ele continua sendo um plano B. É um plano B para alguma saída de jogador do setor do meio de campo, ou, se não der certo, o Andréas Pereira. Então o Palmeiras está meio cozinhando o galo ali com o Vidia Sante, jogador da equipe do Grêmio. É claro que o Grêmio também não vai facilitar esta negociação, mas o Grêmio está precisando de grana. Então o Palmeiras consegue dar essa cozinhada enquanto não fecha com o Andréas Pereira. E aí eu estou tentando confirmar ainda
uma informação trazida pelo Felipe Facincani, mas o Palmeiras, de acordo com o nosso companheiro Facinca, está próximo de anunciar mais um patrocinador na sua camisa. E aí, de acordo com essa informação, seria Fios Cabos Elétricos. Seria Boa. a Sil Fios e Cabos Elétricos. Sil, que por sinal é parceira da casa, né? Boa. Estamos tentando confirmar essa informação. Palmeiras não vai falar sobre patrocinadores, mas de acordo com o Felipe Facincani, então a Sil seria uma marca aí negociando com a Sociedade Esportiva A Palmeiras. Crefisa tinha exclusividade total do uniforme? Não, a Crefisa e a Fã. As duas. Isso. E daí não tinha nenhum tipo de outra empresa, nada, Não, né? nada. A Sil, ela patrocinou o Palmeiras nas placas de publicidade em 2023. Então agora, essa informação que estamos tentando checar e confirmar para trazer mais detalhes para o ouvinte é que eles estão tentando entrar na camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por enquanto, o único patrocinador fechado no Palmeiras é a Sporting Bet, que assinou contrato com o Verdão na madrugada do dia 23 para 24 de dezembro. Ô Soler, a renovação do Gustavo Gomes era esperada ou de alguma forma surpreendeu? Era esperada porque ele tinha contrato até 2026. É novo ainda, 31 anos. 31 anos, tá um pedaço, né? Mas era esperada ainda em 2025, não para hoje. Hoje pegou todo mundo de surpresa. E vale destacar que é uma renovação única e exclusivamente para ampliar o seu tempo de contrato. Gustavo Gomes não recebeu qualquer tipo de aumento e aí o próprio reforçou aquilo que ele já disse em várias oportunidades, que o Palmeiras é o seu cantinho na terra. Então Gustavo Gomes segue, é o capitão com mais títulos levantados na história do Palmeiras, com 9 taças erguidas, o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 ao lado de Everton, Marcos Rocha, Dudu, Junqueira, Ademir da Guia e mais alguns outros jogadores, o Everton também. E é o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras, com 37. Ele ultrapassou nada mais, nada menos do que Luiz Pereira na última temporada. E Gustavo Gomes está a 1 gol na Libertadores para se transformar no zagueiro com mais gols na história da Copa Libertadores da América. Pergunto à mesa, com a saída do Dudu, o Gomes é o maior jogador desse elenco palmeirense em termos de história no Palmeiras, de fato, e talvez seja a última resistência de um time que já se desfez, talvez, mesmo que algumas peças ainda marquem presença, né, como Rony, Marcos Rocha, o próprio Zé Rafael, mas em termos de o que o torcedor espera e ainda acredita, o Gomes é a última resistência de um elenco que não existe mais no Palmeiras? Eu acho que ele é um grande exemplo de liderança em todos esses aspectos que você colocou, mas eu traria um outro nome também, que é o nome do Rafael Veiga. Acho que ele é um jogador... E o Everton, né, Gabi? É, também. O Everton, Veiga e o Gustavo Gomes são os três ali que mais demonstram... Mais do que essa resistência, eu acho que é o amor à camisa, assim. Os três, eles têm muito dessa característica. E o Gustavo Gomes tá no Palmeiras desde 2018, né? Por mais que ele tenha vindo, quando ele foi negociado e tudo mais, o Alexandre Matos até já falou diversas vezes sobre como foi, ele chegou com aquele olhar de desconfiança, porque ele era um jogador escanteado ali no Milan, né? Não se sabia muito bem como ele ia chegar no Palmeiras. E ele demonstrou ao longo desses 8 anos vestindo a camisa do Palmeiras que ele é um exemplo de liderança. Ele, quando tem algum problema ali no elenco, até mesmo quando teve aquela situação com o Gabriel Veron, que ele foi visto numa festa, ele, o Everton, o Luan foram jogadores que representavam essa liderança, exerciam essa função dentro do Palmeiras. Então eu acho que ele, o Veiga e o Everton acabam representando muito essa questão dessa resistência e são 3 jogadores que são fundamentais dessa espinha dorsal do Palmeiras. E vale lembrar que, como o Soler trouxe aqui, né, sobre ele estar a 1 gol de ser o zagueiro artilheiro da Copa Libertadores, por exemplo, ele é um cara fundamental não só na defesa, mas também no ataque. Quantas e quantas vezes a gente viu o Gustavo Gomes indo lá pro ataque, tentando fazer gols para ajudar o Palmeiras, como aconteceu na Copa Libertadores no ano passado, na partida contra o Botafogo, que ele acaba fazendo gol, mas é anulado por conta de um toque de mão, né? Ele, inclusive, é o zagueiro com mais gols com a camisa do Palmeiras, não é, Soler? Isso. 37.
Isso. São números bastante expressivos. Eu gosto muito da renovação dele, apesar do ano passado ter sido um ano bastante conturbado em relação ao Gustavo Gomes, porque se esperava muito mais dele. Eu colocaria um adendo porque se esperava mais do elenco do Palmeiras como um todo. A gente pode colocar várias partidas em que vários jogadores foram mal, não foi um ano esportivamente bom pro Palmeiras. Então acho que o Gomes foi... teve a questão da fratura do pé, né? Exato, ele então... quebra o dedo do pé, ele fica 2 meses parado, começa a Copa América, então ele ficou 4 meses fora do Palmeiras. Então acho que assim, todos esses fatores são levados em consideração para que ele tenha tido um ano abaixo, mas como a gente viu ele jogando muito, numa versão muito boa dele, sempre se espera mais, e a renovação de contrato é uma coisa que o Solari trouxe aqui, né, não esperada hoje, mas que a gente já esperava que fosse acontecer. Acho que o Palmeiras também não abriria a mão de um zagueiro como o Gustavo Gomes, que é muito importante pro Palmeiras, é uma espinha dorsal, excelente tanto na defesa como também no ataque, acaba ajudando bastante. E aí, Bruno? Só pra atualizar, o Fluminense oficialmente desistiu do Rony. Já percebeu que Foi que tá duro dorme, né? a segunda isso, proposta, você sabe qual que foi? Eles melhoraram um pouquinho. Ficaria ainda abaixo daquilo que ele ganha no Palmeiras, mas nem tanto abaixo. Ele chegaria perto do Thiago Silva. Já seria um Meu absurdo em Deus. termos de comparação de jogador. Mas aí o próprio staff do Rony disse, não, tá duro dorme. O Fluminense desistiu. Até E bate com o que o. vai. Bate com o que o Solari falou ontem, né? De como é difícil no mercado brasileiro achar algum time que proporcione as condições boas que o Palmeiras dá aos seus jogadores. E não só o caso do Rony, como também do Zé Rafael, que mesmo com o Santos aumentando a proposta, como o Solari trouxe, acabou recusando essa O investida Santos no ia Santos. oferecer mais do que ele ganha no Palmeiras. Porque Olha isso. a ideia do Santos era um empréstimo com obrigação de compra. Então ia colocar um salário maior para quando firmasse o contrato com ele, Definitivo. ele já teria a garantia de um salário bom no Santos. Só que o Zé Rafael ele preferiu continuar na Sociedade Esportiva Palmeiras.